Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dois nomes, na mira do Cruzeiro, visando a próxima temporada, que são dois reforços que eu vejo como características assim bem parecidas e que eram de se esperar nessa SAF agora do Ronaldo. Além disso, quero comentar com vocês um pouco sobre dois jogadores que devem sair do clube, de acordo com o Globoesporte.com, os dois estrangeiros do elenco do Cruzeiro, que tem contrato se encerrando no final do mês de dezembro. Além disso, qual o time que nós podemos esperar no duelo contra o Novo Horizontino. E lembrando, o Cruzeiro já começou a preparação para esse jogo desde o sábado, focando na partida na próxima quinta-feira contra a equipe do interior de São Paulo, que eu quero trazer aqui um pouco mais dessas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil inscritos até o final desse ano de 2022. É todo um cenário diferente agora. Voltei aqui para Goiânia, mas não todo naquela antiga casa, que eu chamo o cenário, que vocês mais antigos estão acostumados. Porém, vou ter algumas mudanças aqui. Esse estúdio foi bem provisório aqui mesmo. Em breve, nos próximos vídeos aí, a partir da tarde, vai ter algumas mudanças. Mas quero que você deixe aqui embaixo também o que você achou desse novo cenário aqui nas próximas semanas do Cruzeiro News, beleza? Só de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas com boas cotações para alguns jogos que eu quero destacar do Brasileirão. Fiquei até surpreso também que, no caso, partidas hoje, por exemplo, Fortaleza e Atlético Mineiro, dia 24, uma vitória do Fortaleza, por exemplo, em casa, pagando aí R$3 a cada real apostado, empate 3,5, e uma vitória do Atlético fora 2,65. Amanhã também tem Atlético Paranaense e Palmeiras, vitória do Atlético em casa 5,20, o empate 3,65 e uma vitória do Palmeiras fora 1,75, e várias partidas também nessa terça-feira, igual Flamengo e Santos, na quarta Botafogo e Red Bull Bragantino, essa rodada aí, então no meio de semana da Série A, para você começar a apostar lá na UP Sportsbet, o link está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bom, quero começar então falando sobre dois jogadores uruguaios, o Pablo Siles e o Leonardo Paes, dois jogadores que devem ter o seu contrato finalizado, realmente no final desse ano, e não vão ter a prorrogação. Até me desculpem que eu acabei falando, se não me engano, uns 3 vídeos que o contrato do Pablo Siles ia até o final do ano que vem. Porque quando eu vi a informação para trazer aqui para vocês, quando ele foi contratado, era essa a informação. Mas realmente, eu conferi ali, passou 2 dias, aí já confirmou que era um contrato de só até o final do ano. E ainda bem, viu? Porque se fosse um contrato até o final do próximo ano, o jogador meio que ia ficar por ficar, Porque não tinha muita previsão para ele, no caso, ter uma continuidade no time titular do Cruzeiro. Só lembrando que o Pablo Siles chegou de empréstimo do Atlético Paranaense, onde ele foi comprado, junto ao Danúbio, lá do Uruguai, e não deu muito certo na passagem pelo Atlético. Ele não teve muita oportunidade, tem 25 anos de idade, no caso, ele chegou a disputar algumas partidas do Brasileirão, mas pelo Atlético foram apenas 18 partidas, um gol marcado e uma assistência, e pelo Cruzeiro fez até aqui 5 jogos. Na minha opinião, ele não deve ter mais sequência no ano, realmente só se for ali contra o Novo Horizontino ou contra o CSA, mas eu acho bem difícil. Se você for olhar o histórico dele, o último jogo que ele entrou, 4 minutos apenas no empate em 2-2 contra o Grêmio, e depois disso foi só. Não entrou contra o Náutico, Sampaio Corrêa, Criciúma, Operário, CRB, Vasco, Ponte Preta e Ituano, que foi as partidas que ele foi relacionado. Nos últimos 2 jogos, contra o Sport, Vila Nova e Guarani, ele não foi relacionado, então nem acho que vai ter mais sequência nesse ano. Única partida que ele foi titular, naquele empate contra o Brusque, e na minha opinião, o pior jogo do Cruzeiro na temporada, ele estava no time titular, Então isso eu acho que pesou bastante para não permanência do uruguaio no próximo ano. E outro, o Léo Paes, 28 anos de idade, pode fazer um papel de meia direita, ponta direita, lateral direito, mas é um jogador que também eu gostei dele, foi uma participação, foi útil em alguns jogos, 17 partidas, um gol marcado, fez aquele gol na vitória contra o Operário, fora de casa, muito importante, aquele jogo com gols do Leonardo Paes e do Rodolfo, quem diria? E no caso, ele veio do Montevideo Wanderers, o Cruzeiro pagou ali 50 mil reais, $10 mil para tirar ele de lá. Ele já havia jogado, treinado trabalhado ali com o Pesolano em 2019 no Liverpool Montevideo, e também jogava no Torque em 2018, surgiu na base do Defensor, no caso do Uruguai, mesmo time do Arrascaeta. Eles inclusive eram companheiros de seleção de base, e do Defensor até o Arrascaeta vem aqui para o Cruzeiro. Então o Léo Paes também, os dois uruguaios, não devem continuar para o ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, você acha que vai fazer falta, você acha que não? Tô curioso para ver o seu comentário também sobre os dois jogadores que, principalmente o Léo Paes, não teve um ano horrível, mas que claramente não vai ter aquele nível, que nós vemos que vai ser necessário ano que vem na primeira divisão. Dando sequência aqui, quero falar sobre dois nomes que ainda está sendo especulado no Cruzeiro, que eu trouxe aqui nessa semana e quero comentar aqui um pouco mais com vocês. Primeiro, o Gabriel Barros, que eu havia trago aqui no último sábado, que o Cruzeiro
tem interesse aí na contratação do jogador, no caso aí, de acordo com o portal Conexão Celeste, o atacante que tem apenas 20 anos de idade e já foi especulado por vários times do Brasil, tá? No caso, alguns times do próprio estado de São Paulo, né, que vem monitorando de perto o destaque do jogador do Ituano. E ele que é ex-Flamengo, já teve passagens pelo Flamengo em 2020 e 2021. Pelo time principal ele entrou em apenas 4 jogos, todas elas em 2021, mas pela base até que deixou uma boa impressão. No total foram 34 atuações, com 6 gols e também outras 4 assistências. Um número assim que para um ponta esquerda não é tão ruim, até porque no Flamengo ele chegou sob muita expectativa, né, por conta que ele estava vivendo uma fase muito boa com o Ituano, chegou a ter inclusive convocações para a seleção de base, mas acabou que pelo Flamengo não teve uma sequência e esse foi o primeiro ano desde quando ele voltou da equipe carioca para o Ituano, 33 partidas, 6 gols e 2 assistências. Jogador de apenas 20 anos de idade, ele é lá de São Paulo, surgiu aí na base do Ituano desde muito jovem mesmo, desde o sub-15, né, de acordo com o Gol, ele já estava lá na equipe, então tem uma identificação forte e não temos uma ideia de quanto que valeria o jogador. De acordo com o Transfer Market, está avaliado em algo próximo de 3 milhões, 4 milhões de reais. Eu não acho que estaria tão fora da realidade, mas eu vejo que o Ituano iria pedir um valor bem mais alto, sem sombra de dúvidas, porque vocês sabem, né, que atacante aqui no Brasil é extremamente valorizado, até o Ituano mesmo que já vendeu o Martinelli, né, em 2019 para o Arsenal, então eu vejo que eles têm uma expectativa muito grande também em fazer um dinheiro com o Gabriel Barros. Na minha opinião, uma boa opção sim. É claro que tem que ver como que seria. O melhor dos mundos seria o Cruzeiro pegar ele de empréstimo e ter uma opção de compra já fixada, mas será que o Ituano toparia fazer isso? Tem toda essa questão também, e é uma contratação que estaria dentro daqueles princípios da SAF, podemos dizer assim, né? Por exemplo, 20 anos de idade, um atacante que chega de um time que ninguém conhece, nossa, todo mundo sabe quem que é o Gabriel Barros. Não, realmente difícil, até por ser um jogador do Ituano que está surgindo agora, então não vai ser grandes nomes que nós podemos esperar para o ano que vem. Assim também como outro nome que eu vejo que é a cara do Cruzeiro, SAF, que é do Juninho Capixaba, né, jogador aí de lateral esquerdo, 25 anos de idade, que até mesmo outros times do Brasil, de acordo aí com o Nicola, tem interesse também na sua contratação. O bom dessa história é que assim, o jogador tem 25 anos, não tá, na minha opinião, velho, né, tá numa idade bem bacana, tem até uma chance de ter uma revenda no futuro e tem contrato com Fortaleza de empréstimo até o final desse ano e vínculo em definitivo com o Grêmio. Porém, esse vínculo em definitivo com o Grêmio vai até março de 2023. Ou seja, faltando aí menos de 6 meses já para terminar o seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem ele quiser. O Fortaleza tem conversas, né, para ele continuar para o ano que vem, por conta da temporada muito boa até aqui. Foram 53 atuações, 1 gol marcado e 8 assistências. Aí eu vejo que poderia complicar se o Fortaleza mesmo quer realmente fazer essa proposta e quiser continuar com o jogador para o ano que vem, porque eu vejo que até a equipe mesmo do Fortaleza tem uma condição para oferecer um salário maior para ele, até por conta de ele já ter demonstrado resultado nesse ano. E será que o Cruzeiro toparia fazer um leilão para ver, nossa, eu vou pagar mais para você? Ah não, pega um valor como luvas, né, porque ele vai estar livre, então pega ali 100 mil, por exemplo, de salário, mais 80 mil de luvas por mês. Eu acho que o Cruzeiro não vai cair nessa, mas se for ali livre de contrato, não custar um salário absurdo, eu vejo que pode ser sim uma excelente alternativa para o Cruzeiro. Ele que, para falar a verdade, eu lembro muito bem dele em 2017, 2018 pelo Bahia, pelo Grêmio, mas ele acabou sendo muito queimado pelo Corinthians, né? Eu lembro que, nossa, pelo Corinthians em 2018 e pelo Grêmio em 2019, eu pensava que ele era muito ruim, já estava com 28, 29 anos, eu tinha realmente esquecido dos últimos 3 anos dele pela equipe do Bahia e agora no Fortaleza, né? Se você for pegar de 2020 até o final desse ano, até agora que eu estou gravando esse vídeo, foram mais do que 145 atuações, com 5 gols marcados e incríveis 27 assistências, números muito altos mesmo em 3 temporadas, 2 anos pelo Bahia e agora pelo Fortaleza. Um bom nome, na minha opinião, para substituir o Matheus Bidu, tem mais experiência, 2 anos só de diferença e poderia chegar de graça no Cruzeiro, ao invés de pagar 6 milhões de reais pelo Matheus Bidu. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha desses 2 nomes, se você acha que é uma boa opção, né, para o Cruzeiro para a próxima temporada. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a preparação para o duelo contra o Novo Horizontino, que já começou desde o sábado, tá? O Cruzeiro treinou sábado e domingo visando essa preparação. Eu pensei que os jogadores iriam, sei lá, folgar no final de semana ou algo nesse sentido, nada disso. E devemos ter algumas novidades em breve nesse time do Cruzeiro. Por exemplo, o zagueiro Neres, que no caso já está participando das atividades na Toca 2, foi a novidade, né, no caso, nesse treinamento dessa semana. Só lembrando que não existe a possibilidade dele jogar, né, porque
quando eu olhei aqui a matéria, eu até pensei, ah não, então o Neres pode ser relacionado. Eu esqueci o básico, né? A janela de transferências está fechada e tudo mais, não vai ter inscrição. Já está no elenco para ir adaptando para o ano que vem. Achei uma iniciativa bacana, já contratou o cara, já está treinando, pensando no ano que vem. E olha que estamos no final de outubro, né? Então realmente eu achei interessante a contratação do zagueiro. Então o Pesolano, de acordo aí com o Globo Esporte, deve ter um time alternativo para o duelo contra o Novo Horizontino. Teve atividades normais no sábado e no domingo, o treino começando também às 10 horas da manhã. E o Cruzeiro, que está líder isolado na competição, pode ainda vencer os 2 últimos jogos para ter a maior diferença do primeiro para o segundo colocado. O Cruzeiro hoje é líder com 72 pontos em 36 jogos, foram 21 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, né? Sendo que dessas 6 derrotas, 3 foram nos últimos 3 jogos. Então, nem vale muito, né? Para você ter uma ideia, um aproveitamento ainda de 66%. Antes era de 72%, 74%, que era algo inacreditável. No segundo turno, o Cruzeiro teve o seu desempenho cair, porque foi campeão e o acesso muito antecipado, mas ainda são números inacreditáveis. 17 partidas, 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 30 pontos dos 51 disputados. Números excelentes realmente, mesmo nesse segundo turno. E de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro deve ir com um time alternativo para esse jogo na quinta-feira contra a equipe do Novo Horizontino. Jogo difícil, a equipe ali que estava brigando realmente ali com a parte de baixo da tabela, um time que variou bastante, né? No início ali até começou a esboçar um quinto, sexto, sétimo lugar e depois até chegou a brigar ali na parte de baixo, realmente entrando no Z4 em algumas rodadas. E o Cruzeiro vai ter um time alternativo por conta de algumas suspensões, por exemplo, do Rafael Cabral. E é bom que vai ter a estreia finalmente do Gabriel Mesquita no gol do Cruzeiro. E assim, o Globo Esporte só falou, né, que iria ter essa time alternativo por conta da própria confirmação do Pesolano, onde ele falou o seguinte, abre aspas, contra o Novo Horizontino nós vamos ver, né, no caso, vamos ser capazes de jogar com alguns meninos que nós queremos ver em atividade. Mas no último jogo contra o CSA, vamos jogar uma final aqui dentro, porque a torcida tem que ficar tranquila que no último jogo vamos estar todos juntos e vamos ganhar esse jogo. Contra o CSA, vamos jogar uma final aqui dentro de casa, porque eles merecem, né, a torcida terminar o ano ganhando, merecem levantar a taça com um resultado positivo e esse jogo vai ter intensidade, vai ter tudo. Então, eu acho que o Cruzeiro contra o Novo Horizontino não estou com uma expectativa, uma esperança muito boa. Eu prefiro muito mais ver um time sub-20 do Cruzeiro jogando do que, por exemplo, um time de jogadores que sabem que não vão continuar pro ano que vem, tá? Então, tomara que tenha algumas oportunidades diferentes que ainda não vimos como titular nesse elenco do Cruzeiro. Por exemplo, o atacante Breno aí, tem também, no caso, o Joseph, que eu gosto bastante, quero ver mais em campo. O João Christian, para ver se até mesmo vai ter continuidade pro ano que vem. E só lembrando, né, falando em continuidade, o Pesolano afirmou nessa entrevista também ao Globo Esporte, que nessa entrevista coletiva, que já o período de teste já passou. Ele já estava analisando tudo e nos jogos contra Ituano, Vila Nova, Sport, Guarani, 4 partidas, né? Ele já falou que já definiu tudo, quem fica e quem não fica para a próxima temporada. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dessa história? Quem que deveria continuar no Cruzeiro pro ano que vem? Quem que deveria sair? E sua expectativa tanto para esse jogo agora contra o Ituano na quinta-feira, ou contra o Novo Horizontino na quinta-feira, e também nesse último dia 6 contra a equipe do CSA. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a bater essa meta aqui de 40 mil inscritos até o final do ano. Agora também com vários conteúdos para vocês, chegando aí, no caso, essa reta final do ano, de temporada, mercado da bola. Deixe aqui também embaixo a sua opinião nos comentários. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!